E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A corrida em que o brasileiro Ayrton Senna deu de presente uma bela homenagem ao comendador Enzo Ferrari, que havia falecido há poucos dias, e tirou ali a possibilidade de uma equipe terminar uma temporada vencendo todas as corridas do campeonato pela primeira vez na história da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Itália de 1988. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Itália de 88 era a 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 11 de setembro de 88, no lendário Autódromo de Monza. Reta final da temporada. Restavam ali apenas 5 etapas para o encerramento do Campeonato Mundial, que era dominado naquele momento de forma assustadora pela McLaren. Nas 11 primeiras etapas do Campeonato Mundial de 1988, foram 10 pole positions da McLaren e 11 vitórias da McLaren. Ou seja, a equipe inglesa tinha vencido todas as etapas até ali e só não tinha feito pole position em uma delas, que foi no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, onde o austríaco Gerhard Berger da Ferrari fez a pole. E é óbvio que nós tínhamos uma briga pelo título mundial entre os dois pilotos da McLaren. O francês, já bicampeão mundial, Alain Prost, e o brasileiro que buscava o seu primeiro título mundial, Ayrton Senna. E uma briga extremamente acirrada pelo topo da tabela entre os dois postulantes ao título. O Senna ali naquele momento tinha 75 pontos conquistados, contra 72 pontos do francês Alain Prost, que tinha liderado o campeonato desde o início até a prova anterior, o Grande Prêmio da Bélgica, quando o Senna conseguia fazer a virada e assumir pela primeira vez a ponta da tabela do Mundial ali naquele ano. Chegando ali em Monza, naquele final de semana de setembro, muitas homenagens ao comendador Enzo Ferrari, que havia falecido há poucas semanas. O Enzo Ferrari faleceu pouco antes do Grande Prêmio da Bélgica. Já vinha sofrendo com problemas de saúde há algum tempo, o comendador encaminhou todos os assuntos da equipe antes do estado de saúde se agravar e acabou falecendo ali em agosto de 1988. E é óbvio que Monza estaria lotado ali naquele final de semana de Grande Prêmio da Itália, com os ferraristas torcendo muito por uma vitória da Ferrari, mesmo sabendo que seria bem difícil bater as McLarens do Senna e do Prost. A Ferrari, que naquele momento da história recém tinha sido adquirida pelo grupo Fiat, ou boa parte dela tinha sido adquirida pelo grupo Fiat, uma manobra que já tinha sido coordenada ainda pelo comendador Enzo Ferrari antes da sua morte. Outra montadora que dava cara ali naqueles momentos nos tabloides da Fórmula 1 era a Honda, a fornecedora de motores que dominava a Fórmula 1 ali naqueles anos. Tinha sido campeã mundial no ano anterior com a Williams, o Nelson Piquet, e agora seria campeã mundial mais uma vez, ou com o Senna ou com o Prost, já que a Honda, ali em 88, passava a ser fornecedora de motores da McLaren também. E ali naqueles dias, a montadora japonesa anunciava que não forneceria mais motores para a Lotus a partir de 1989. A Lotus, aquela equipe inglesa, daquele lindo carro amarelo ali de 87, 88, que naquele momento tinha o brasileiro Nelson Piquet como piloto principal da equipe, já tricampeão mundial. E a Honda vinha fazendo essa manobra de largar a Lotus e se manter focada somente na McLaren a partir de 1989, porque o aproveitamento da Lotus tinha sido aquém do esperado pela Honda. Enquanto a McLaren até aquele momento do campeonato tinha buscado 147 pontos, a Honda tinha apenas 17, todos conquistados pelo Nelson Piquet. Era mais um problema para a fase de declínio que a Lotus, a equipe lendária do seu Colin Chapman, vinha enfrentando ali no final dos anos 80. E quem não dava as caras ali naqueles dias em Monza era o inglês Nigel Mansell. O piloto da Williams vinha se recuperando de uma varicela. Era cada coisa que acontecia com o Mansell também, né? Aí o seu Frank Williams precisava buscar outro piloto. A primeira opção do Frank Williams era o outro inglês, o Martin Brundle. Só que o Brundle ali naqueles dias estava enrolado com o Mundial de Turismo, onde ele vinha fazendo provas com a TWR Jaguar. E aí o Frank teve que apelar. Chamou o veterano piloto francês Jean-Louis Schlesser, que era amigo e foi piloto de testes do Frank Williams por muitos anos. O Schlesser ali naquele momento já tinha 40 anos de idade, não era mais um guri, e tinha feito alguns testes com carros de Fórmula 1, e nem tinha superlicença. Foi providenciada uma superlicença meio na corrida ali pro Schlesser poder correr em Monza. Já dentro das pistas, no treino classificatório, deu o que era óbvio ali naquela temporada. Pole position do brasileiro Ayrton Senna, com o francês Alain Prost ao seu lado na segunda posição. Segunda fila composta pelas Ferraris.
o austríaco Gerhard Berger em terceiro e o italiano Michele Alboreto em quarto. Terceira fila da Arrows, que vinha desempenhando muito bem. O norte-americano Ed Cheever na quinta posição e o inglês Derek Warwick em sexto. O brasileiro Nelson Piquet da Lotus ficou na sétima posição no grid e o Maurício Gugelmin da March ficou em 13º. Para fins de campeonato mundial, briga pelo título. O Prost não podia deixar o Senna vencer ali em Monza de jeito nenhum. Já era certo que os dois iriam descartar pontos ao final do campeonato. Lembrando que naquela época tinha a regra de descarte de pontos. Eram contabilizados para o campeonato mundial apenas os 11 melhores resultados. E eram descartados os 5 piores. Como a McLaren não quebrava e os dois eram regulares, principalmente o Alain Prost, iriam descartar pontos. Nessas condições, era certo que o campeão mundial seria quem conquistasse mais vitórias ali entre Senna e Prost. E o Senna vinha com vantagem. O Senna tinha conquistado 7 vitórias até então contra 4 vitórias do Alain Prost. Com uma vitória do Senna ali em Monza, ele praticamente colocava uma mão na taça de campeão mundial. E é dessa forma que nós temos a largada para 51 voltas do Grande Prêmio da Itália de 1988. O Prost larga melhor, arranca bem e pula na frente do Senna logo nos primeiros metros, mas por pouco tempo. O brasileiro pega o vácuo do francês ainda na reta e busca de volta a primeira posição na freada da primeira chicane. Logo atrás das McLarens vinham as duas Ferraris, com Berger e Alboreto. O Piquet vinha ali atrás brigando pela 7ª posição, com o Riccardo Patrese. A partir da volta 2, o Senna começava a abrir vantagem em relação ao Prost. Era visível que o francês não estava contente com o carro ali naquele final de semana. Ele vinha reclamando de vibrações e não conseguia buscar o melhor desempenho. Tanto que o Berger com a Ferrari até dava pinta de atacar o francês ali nas primeiras voltas. Fechando 5 voltas de corrida, Senna em primeiro com 3,5 segundos na frente do Prost, que trazia junto com ele o Berger. O Alboreto já ficava um pouco mais para trás. O Piquet em sétimo, ali brigando com o Patrese, mas por pouco tempo. Na volta 12, o Piquet tem problemas na embreagem da sua Lotus, acaba perdendo o controle do carro, rodando, vai para a brita e era fim de prova para o brasileiro. Passando da volta 15 de corrida, Senna tranquilo na primeira posição, 4 segundos da frente do Prost, que já se livrava do Berger. O austríaco já tinha percebido que seria muito difícil superar o francês, e a equipe já tinha instruído ele a administrar o ritmo e economizar os pneus e combustível para chegar até o final, já que a ideia era não parar para fazer troca de pneus. Quem vinha andando bem nessa fase da corrida era o Maurício Gugelmin com a March. Já tinha subido até a 9ª posição o Gugelmin ali naquele momento. Chegando ali pela metade da corrida, ali pela volta 25, o Prost resolve ir para cima do Senna. Começa a tirar 1 segundo por volta em relação ao brasileiro, fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Na volta 27, a diferença já tinha caído para 2,5 segundos. Só que chegando na volta 30, o motor Honda da McLaren do Prost começa a fazer um barulho muito estranho e o francês começa a perder desempenho na pista. Começa a perder de 3 a 4 segundos por volta em relação ao Senna. Tanto que na volta 35, o Berger passa pelo Prost. O francês abre caminho para o austríaco e deixa o Berger seguir. E recolhe a sua McLaren aos boxes. Fim de prova para o francês e a primeira falha mecânica de um carro da McLaren em uma corrida ali em 1988, na 12ª etapa do Campeonato Mundial. Isso era muito impressionante para a época, onde nós víamos os carros quebrarem o tempo todo. Agora, o Senna era líder, com 25 segundos de vantagem para o Berger. Faltavam 15 voltas para o final. O brasileiro tinha vida tranquila, podia administrar o ritmo e buscar uma vitória ao final, o que praticamente colocava o título nas mãos do brasileiro. E o Senna vai administrando o ritmo, começa a perder ali 1 segundo por volta em relação ao Berger. O Senna não tinha economizado combustível até então, e o consumo de combustível era um problema ali para Monza. O Berger e o Alboreto com as Ferraris já tinham economizado combustível no decorrer da prova. Agora eles podiam manter o ritmo mais forte na corrida. Só que a vantagem do Senna era grande. Se ele fosse perdendo ali 1 segundo por volta em relação ao Berger e o Alboreto, ele terminaria a corrida em primeiro, uns 10 segundos na frente. Porém, a McLaren ficou com medo que o motor do Senna tivesse o mesmo problema que teve o motor do Prost. E aí, a equipe instrui o Senna a reduzir a pressão do turbo e aumentar a riqueza do combustível. O Senna segue as instruções da equipe. Só que como o motor estava todo preparado para trabalhar o tempo todo em alta pressão, acabou sendo um tiro no pé. O McLaren do Senna passa a consumir mais combustível do que já vinha consumindo. E aí o Senna precisou tirar mais o pé do que ele já vinha tirando. As voltas do Senna que iam sendo 1 segundo, 1,5 segundos,
meio mais lentas do que o Berger e o Alboreto, passam a ser 3 segundos mais lentas. As Ferraris iam chegando no Senna muito rápido. Na volta 47 de corrida, de 51 voltas totais, o Berger estava a 7 segundos do Senna. Se ele continuasse tirando tudo que vinha tirando por volta, em 2 voltas ele chegava no Senna. A torcida ferrarista ali em Monza já estava de pé, no alvoroço. Por mais que fosse difícil chegar e passar o Senna, existia essa possibilidade, que eles poderiam ver uma vitória da Ferrari. Só que o Senna conseguia tirar uns coelhos da cartola em situações difíceis como essa. Faltavam apenas 4 voltas, e ele sabia que em 4 voltas ele precisava fazer com que essa diferença que o Berger vinha tirando fosse menor, e ele consegue fazer isso. Na abertura da penúltima volta da corrida, a diferença do Senna pro Berger era 4 segundos. Cruzando a reta na abertura dessa penúltima volta, o Senna teria tráfego à frente dele para passar. E quem estava ali na frente do Senna naquele momento era Jean-Marie Schlesser. Sim, o francês que vinha pilotando a Williams no lugar do Nigel Mansell. E tava meio perdido na pista, tava meio sem saber o que fazer. O Schlesser, vendo a aproximação repentina do Senna, que vinha impondo ritmo forte para não deixar o Berger se aproximar dele, meio que se atrapalha ali na freada da primeira chicane de Monza. Trava as rodas, dá a impressão de que vai sair da pista, sobe na zebra. O Senna, vendo o Schlesser no lado direito da pista, meio atrapalhado, puxa o carro pro lado esquerdo, pelo lado interno, na primeira perna da chicane, e faz a manobra de ultrapassagem. Só que o Schlesser puxa o carro de volta para dentro da pista, enquanto o Senna vinha fazendo a manobra de ultrapassagem seguindo o traçado normal da chicane, não abrindo a segunda perna. Fazia tangência normal, como se não tivesse carro ali. Nesse momento, com o Schlesser puxando a Williams para dentro da pista, a roda traseira direita da McLaren do Senna acerta em cheio a roda dianteira esquerda da Williams do Schlesser. A McLaren do Senna é catapultada, roda vai para a caixa de brita com a suspensão traseira quebrada, e era fim de prova pro brasileiro. E um delírio do público nas arquibancadas de Monza, ali naquele 11 de setembro de 1988, que via um austríaco Gerhard Berger da Ferrari fechar 51 voltas, cruzando a linha de chegada na primeira posição, levando junto com ele o seu companheiro de equipe, Michele Alboreto. Uma dobradinha espetacular da Ferrari. Berger em primeiro, Alboreto em segundo, e o norte-americano Ed Cheever com a Arrows na terceira posição. O Gugelmin terminou bem também, hein? Terminou em uma bela 8ª posição. Dobradinha da Ferrari no Grande Prêmio da Itália, em Monza, o templo da velocidade, poucos dias após a morte do comendador Enzo Ferrari. Se existia alguma forma melhor do que essa para fazer uma homenagem ao comendador, eu desconheço. Foi simplesmente espetacular. Lógico que teve uma ajudinha do Senna aí nessa homenagem. Em relação ao campeonato mundial, ficava tudo aberto ainda. Por mais que o Senna seguisse com uma boa vantagem na liderança, o Senna já poderia dar um checkmate na prova seguinte, o Grande Prêmio de Portugal. Só que ali é que as coisas ficariam ainda mais emboladas. Lógico que isso é assunto para outro episódio aqui do canal.